Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou muito bem. Hoje eu vim mostrar para vocês a respeito um pouquinho sobre o sal grosso. Você acredita no sal grosso, no poder do sal grosso, que ele ajuda a limpar o seu ambiente, que deixa o seu ambiente energeticamente falando mais puro? Bom, eu vou falar, gente, a respeito desse assunto, mas antes eu vou conversar com aqueles que não acreditam. Não estou aqui para convencer ninguém, apenas para passar conhecimento e o meu modo de pensar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque no passado eu não acreditava muito em algumas coisas que hoje eu acredito. E graças a Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, você antes não acreditava nisso. Que bom, né, que eu mudei. Então não é problema nenhum pra mim falar que eu não acreditava em tal coisa e que hoje eu acredito. Estou aqui pra evoluir. Espero que você também pense dessa forma, que coisas que você não acreditava no passado, você passe a acreditar ou estudar e entender. Eu sempre fui muito mais do mundo mais exato, porque eu era policial militar, então eu seguia um tipo de disciplina e a minha vida estava rodeada daquilo. Mas eu sempre tive dentro de minha Márcia verdadeira coisas que precisavam aflorar e que eu sabia que isso ia acontecer, porque eu sempre estive numa busca, né, espiritual. Me formei em teologia, como vocês que já me seguem sabem, então eu sempre busquei um espiritual e eu sabia que tinha coisas dentro do meu ser que precisavam aflorar. Então, no caminhar do tempo, com esses estudos que eu fui fazendo, eu fui entendendo, porque eu sou o tipo de pessoa assim, que eu preciso estudar sobre aquilo para que eu entenda mentalmente e aí eu consiga passar a praticar aquilo. Tem gente que jamais a sensibilidade da pessoa já faz ela acreditar em certas coisas. Eu não, eu preciso fazer o estudo de caso, é mais ou menos assim. Então eu tenho a minha mediunidade bastante desenvolvida, sim, sempre tive, mas eu busco ler muito sobre o assunto, ver várias coisas sobre pessoas que já estudaram, que têm conhecimento. Eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente alguém falou e vou lá e acredito. Mas comecei a analisar e abrir a minha mente para a seguinte questão. Quando eu voltei a morar em Balneário Camboriú, voltei para a praia, eu comecei a refletir a respeito do mar. E o mar, a gente fala o quê? Nossa, vou no mar para ficar bem, para me limpar. E até mesmo quem não acredita muito nessa questão de limpeza ou não energética, se sente melhor quando vai pro mar. Então isso a cada 100 pessoas que a gente conversa, 99 se sente assim: eu tomo um banho de mar, limpa, né? É o descarrego que a gente fala. Só que o que acontece? Quando a gente também, analisando, pensando, coisa que não é muito difícil de pensar sobre isso, mas vamos lá, falando da minha dificuldade de entender as coisas. Comecei a pensar, poxa, quando eu tomo um banho de mar eu fico bem, só que depois dá uma preguiça, um cansaço, a gente tá bem, os sentimentos estão bons, mas aquele cansaço no físico. Não sei se você já se sentiu assim ou não. Você toma um banho de mar, parece que a tua alma é limpa, mas o teu corpo fica cansado. E quando, vamos fazer uma analogia. Quando você toma um banho de piscina, só mergulha um banho rápido. Não quando você fica debaixo do sol e tudo mais, mas quando você toma um banho de piscina, água doce, ou no rio. E quando você toma um banho de mar. O banho de mar, a gente fica bem mais cansado. E não é porque tem a onda do mar, nada disso, gente. Vamos falar que é só um mergulho, tá? Pra não entrar numa questão, porque no mar tem a onda, aí você cansa, fica... Não, um mergulho de banho de mar e um mergulho no rio ou numa piscina. Você fica bem mais cansado no mar. E por que isso acontece? Porque o mar, o sal do mar, ele faz com que tire, não é que tire, ele deixa neutras nossas energias. Limpa tudo o que tem de ruim, certo? Só que o que acontece? As nossas energias, elas ficam tipo neutras. Então, isso faz com que você fique realmente mais cansado, porque a gente precisa estar no positivo e a gente fica meio que no neutro. Eu vou falar de forma científica, tá? Da parte da ciência. Quando você toma um antibiótico, você mata toda a sua flora intestinal. O antibiótico, ele mata as bactérias, só que ele mata as boas e as ruins também, entende? Então, o que acontece? Que alguns médicos não comentam com as pessoas após tomar o antibiótico, ou até mesmo durante o uso do antibiótico, é bom você tomar o lactobacillus, que vai repor a sua flora intestinal. Vou falar de forma bem básica.
Então é a mesma coisa com o sal, não é a mesma coisa, mas para fazer uma analogia. Quando você vai lá e deixa neutro e limpa tudo com o sal, você precisa agora repor isso tudo, certo? É claro que nós somos seres que viemos da luz, viemos de Deus, né? Temos a essência, a centelha divina dentro de nós e nós já temos a nossa própria energia. Só que, vamos falar a seguinte forma. Nós somos seres que viemos à Terra e por mais que a gente tenha o nosso espírito, a gente tá aqui nessa Terra onde existe a matéria. Então a gente precisa se alimentar para poder sobreviver, senão esse corpo morre. O espírito não morre, mas o corpo morre. E essa encarnação a gente vai para uma próxima. Então o que acontece? Se acontece tudo isso, com o campo energético também. A gente também precisa alimentar. Não é porque nós temos a centelha divina que a gente não precisa, a gente está imune às leis universais. Então a gente precisa auxiliar o nosso processo colocando essas energias de forma mais positiva para que o nosso processo seja mais fácil. Não é obrigada a fazer isso, só que se torna mais simples. A nossa vivência aqui na Terra, ela se torna mais fácil de viver. No seguinte ponto, eu vou fazer uma prova. Se eu estudo, eu tenho mais chance de ir melhor nessa prova do que se eu não estudo. É a mesma coisa se a gente quer estar energeticamente melhor. A gente pode ficar só com o tipo de energia que a gente já está, ou a gente pode limpar as energias densas, negativas, né? Trabalhar nessas densas e auxiliar o processo colocando boas energias, boas vibrações. Então, a gente dei essa volta toda gigante, mas é para que fique mais simples, para entender na vida prática como que funciona todas as coisas. Então, quando você vai lá e toma o banho de mar ou você faz um descarrego em casa com sal grosso, é bem interessante que você coloque depois disso as energias que você quer vibrar, as boas energias. E a gente encontra boas energias em tudo que é da natureza. A gente vai encontrar cada tipo de pedra traz um tipo de energia. As cores traz um tipo de energia, os sons traz um tipo de energia, os animais têm um tipo de energia, tudo é energia. Por isso que até falei esses dias sobre arquétipo, tem que falar um pouco mais a respeito disso tudo, porque os animais são muito fonte de arquétipos, mas não só os animais. Os alimentos são fontes de energia para o corpo físico, mas também interferem no campo espiritual, emocional e energético. Então, assim, ó, falando sobre tudo isso, eu vou mostrar para vocês algo que eu gosto de fazer no meu ambiente, tá? Vou explicar o que vocês podem fazer, que é uma coisa simples, não envolve religião, é uma coisa energética mesmo, qualquer pessoa pode fazer em casa, não vai fazer mal nenhum. E depois que vocês fizerem essa limpeza, que vocês acrescentem algum tipo de elemento que vai elevar a sua energia. Então, já falei algumas vezes, vou continuar comentando e explicando para vocês, porque as pessoas perguntam, Márcia, qual o banho de erva que eu vou tomar? Qual o produto, qual a cor da vela que eu vou utilizar? Depende do que você está buscando. O que eu gosto sempre de comentar é o seguinte, não foque em buscar apenas uma coisa na sua vida. Claro que a gente demanda energia para alguns campos, algumas áreas, às vezes mais do que para outra em determinados momentos da nossa vida, normal isso. Mas não foque só numa coisa e abandone o resto. Só vou trabalhar, vou esquecer toda a parte espiritual. Ou só vou pro espiritual, vou esquecer de trabalho e vou viver de fotossíntese. Não. Trabalhe todas as áreas. Sempre quando eu vou trabalhar na parte energética, eu coloco várias áreas. Por exemplo, a pessoa fala, trabalhar a questão de inveja. Beleza, vai lá e coloca elementos da natureza que auxiliam contra a inveja. Mas eu também coloco alguns elementos que têm a ver com a prosperidade, alguns elementos que têm a ver com o próprio dinheiro em si, né? Porque o dinheiro, ele é um valor. Coloco alguns elementos que têm a ver mais com a parte do campo sentimental. Então, eu não vou lá e faço um descarrego e coloco só, eu tô precisando de dinheiro, vou lá e trabalho nessa parte. Não, eu gosto de trabalhar em todas as áreas. Essa é a forma que eu vivo e gosto e acho que dá super certo. Quando você não deixa, tipo, é um tripé e você vai lá e corta os 2 pés e fica só com um. Não para de pé, certo? Então, tem que ter os dois
os 3 pés ali no tripé certinho. Bom, já que eu já tô falando disso, eu vou falar uma coisa que me veio à mente, não era sobre isso que eu ia falar, mas já vou falar. Assim, ó, por exemplo, Márcia, eu tô focado no meu trabalho e só no trabalho porque não tá acontecendo nada na minha vida sentimental no momento. Então eu vou focar só no trabalho. Eu já passei muito por isso, até passo muito por isso, porque eu sou bastante focada no meu profissional. Mas olha só, se você vai pegando toda a energia que você tem, você vai cada vez colocando mais no campo profissional e você não tira um pouquinho dessa energia para você focar no âmbito pessoal, sentimental, você cada vez menos vai acontecer coisas no campo sentimental. Olha só, quando uma pessoa tá se relacionando e ela faz sexo frequentemente, ela sempre está com aquela energia em movimento, ela sente tesão. Quando a pessoa, vamos supor, quando acontece, a pessoa fica viúva, ou qualquer questão, a pessoa ou tá com algum problema, alguma doença, a pessoa não faz sexo. Quanto mais tempo ela ficar sem fazer sexo, vai diminuir cada vez mais, tirando a parte fisiológica, de hormônio e tudo mais, mas a parte energética mesmo. Quanto menos você movimentar ali, menos tesão você vai sentir. Então é a mesma coisa na parte do sentimento. Se eu foco tudo que eu tenho de energia na parte do meu trabalho, não vai aparecer ninguém na minha vida mesmo. Às vezes a gente nem quer que apareça, porque a gente quer tanto focar no trabalho. Eu já passei muito por isso. Ai, quero focar, que é até bom que não apareça ninguém, porque qual que era meu pensamento? Vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar quando eu tô com a pessoa errada. Isso é uma coisa que demorou muito tempo pra cair a minha ficha. Vou falar mais a respeito depois com vocês sobre isso, que hoje eu vim falar de sal grosso, já tô dando uma volta gigante, né? Mas eu pensava muito isso, assim, a pessoa vai me atrapalhar quando eu tiver com tudo resolvido. Eu nunca vou estar com tudo resolvido, a gente nunca vai estar com tudo resolvido. Então eu preciso também trabalhar a minha energia no campo sentimental. E a pessoa que vem pra mim, que seja uma pessoa que esteja na mesma fluência que eu, aí não vai me atrapalhar. Então, dei uma volta enorme, mas para vocês entenderem que tiro a parte densa das energias, mas preciso colocar todas as áreas agora, repor, seja como você quiser, com incensos, com música, cantar, como você quiser colocar essas energias, mas não trabalhe só em um campo. Você pode focar em uma coisa. Por exemplo, agora essa semana é uma semana de estudo, eu vou focar muito no campo mental. Mas vai lá e coloca um pouquinho de energia para sua paz, para o seu espírito, para sua saúde, para tudo, tá certo? Então agora eu vou... Falei. Agora, gente, vocês têm que ter muita paciência para me ouvir, né? Porque eu dou uma volta gigante, mas é que as pessoas, para que as pessoas possam me entender de forma prática. Vou mostrar agora pra vocês como que eu faço bem simplesinho do sal grosso. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá e fazem a parte de recarregar as energias, tá bom? Então, assim, gente, já cheguei aqui na minha sala onde eu faço os atendimentos. Essa sala, eu sempre trabalho nas energias. Então, faço a limpeza espiritual, faço a limpeza energética, faço a parte do descarrego e depois bora incenso, bora vela, bora plantas, bora música, bora tudo, gente. Pra ficar um ambiente mesmo onde a pessoa chegue paz, harmonia, alegria, vitalidade. Aqui onde eu faço atendimento, uma sala, ela dá todo para um lado de mata. Minha gata tá aqui já me ajudando na parte energética. Então, uma das janelas dá toda pro mato. E a outra parte que eu já mostrei para vocês aqui, ó, que é a frente, também, gente, ó. Olha lá na frente, lá, ó. É toda uma parte de mata, então a energia é fantástica. Você escuta os passarinhos. É incrível, assim, realmente fantástico. Vocês vão pegar um prato, tá, gente? Se vocês tivessem um prato de barro, melhor ainda. Quanto mais natural, ou um prato de madeira também, seria bem legal. No caso aqui, eu não tenho nenhum, então não deixem de fazer porque não tem, tá? Então, aqui vou pegar um prato normal de porcelana e vou colocar aqui, ó, o sal grosso. Sal grosso normal, desse que vocês usam para churrasco. Normal. Tá? Coloco aqui o sal. Posso fazer uma oração, posso fazer cantar uma música, ouvir alguma música que eu gosto. Ou, se não quiser, não precisa fazer nada. Bota o sal grosso
e deixa ele no ambiente por 24 horas. Algumas práticas ensinam a colocar nos cantos da sala. Isso também é bem legal. Se você quiser pegar 4 pratinhos e colocar um em cada canto e depois você recolher esse sal e jogar em água corrente, jogar o sal fora, pode ser também. É legal. Eu vou falando coisas que vocês podem fazer, mas também o mais prático possível para que ninguém deixe de fazer, porque, não tinha 4 pratos. Ou, preguiça. Eu vou dar um exemplo, tá? O bom mesmo, é bem interessante você colocar direto no chão. Mas tem gente que fala assim, depois eu tenho que ficar limpando. Acredite, você vai falar assim, nossa, mas então é muita preguiça. Mas acontece da pessoa falar assim, mas depois tem que limpar, tem que varrer, fica aquela meleca no chão. Se você quer praticidade, bota no pratinho. Pode ser um prato no centro do ambiente ou em algum cantinho. Ó, posso deixar aqui na mesinha mesmo e deixo 24 horas. Então, você pode fazer dessa forma, você pode colocar 4 pratinhos e deixar um em cada canto do ambiente ou colocar diretamente nos cantos. Os cantos do ambiente é sempre onde fica mais impregnada a sujeira, a poeira, é onde a gente fala que os eguns ficam. Eguns são as energias negativas, vamos falar dessa forma para não ficar voltado pro lado de religião alguma, tá? Então, assim, é sujeira mesmo, é energia ruim, energia pesada, então você vai lá e faz a limpeza e depois coloca o seu incenso após 24 horas, coloca o seu incenso, coloca a sua vela. Se você não utiliza incenso nem vela, canta uma boa música, coloca para tocar no ambiente uma boa música, acende alguma lâmpada com as cores das vibrações que você quer carregar, recarregar esse ambiente de energias boas e positivas. Bom, gente, se de alguma forma eu ajudei vocês com esse conteúdo, deixa o seu comentário, por favor, aí e fale quais os outros conteúdos que você gostaria que eu conversasse com vocês, que eu explicasse, que eu vou fazer esses conteúdos para vocês, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer.